Numa cidade onde a tranquilidade do interior se encontra com a paixão pela arte, o teatro se destaca como um espaço de expressão, criatividade e conexão. Além dos palcos iluminados, há histórias de sonhos e perseverança. A partir destes depoimentos, vamos mergulhar na rica cena teatral de Santa Cruz do Rio Pardo, revelando as pessoas, os lugares e as experiências que fazem o teatro um coração pulsante nesta cidade. Preparem-se para descobrir a magia que acontece quando a arte e o se encontram. Eu comecei a gostar de teatro aí em 17 para 18 anos. Na escola, eu era aquele aluno que ficava lá na plateia pentelhando os eventos que tinha na escola na época, né? Isso foi em 1983. Eu estudava no Leônidas e o professor Celso Fleury juntou uma molecada, uns alunos, para montar o que era chamado Show Nós Dois. Várias enquetes que eram montadas, né? E eu comecei a participar do Show Nós Dois. Aí, então, em 1983, teve o Show Nós, né? Depois, em 1984, teve o Show Nós Dois. E também, em 1984, aí no caso, eu, o Joel Carlos Militão, Narciso Samuel Gonçalves, o Alex de Oliveira. O Joel escreveu uma peça de teatro chamada Parênese. Parênese quer dizer exortação. E nós apresentamos essa peça em 1984 lá no Leônidas. Acho que mais ou menos em 1986, nós ficamos sabendo que estava tendo uma oficina de teatro aqui no Palácio da Cultura, isso em 1986. Em 87 veio o Zeca Capellini, ele era ator, autor, ele montava, era Zeca Capellini e Marilda Carvalho, esses dois profissionais de São Paulo que vinham trabalhar teatro com a gente aqui. Ele trabalhava montagem de texto. Então nós montamos uma peça em grupo, e aí nós montamos aí o Toque do Monstro. Tinha um canavial no fundo da cidade, ouvia um som lá no barulho no canavial, e aí o pessoal achava que era um monstro que estava lá. Em 1989, o Plínio Rigon chegou, reuniu um pessoal para montar uma peça de teatro. Ele montou a peça Chuva e Guarda-Chuva. Chuva e Guarda-Chuva é uma releitura da peça Nossa Cidade, de Thornton Wilde. Eu lembro da música da peça, era: o circo chegou em 3 caminhões e os artistas no ônibus. O circo criou vida no alto da cidade, plantou um mastro longo e se cobriu com lona vermelha e branca. Choveu gente, pam, 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 choveu chuva, choveu até guarda-chuva. Lá, 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 lá. Em 1993, também, como parte da oficina de teatro, veio uma outra monitora aqui, que era Valéria Di Pietro, uma diretora espetacular. E aí nós montamos Tribobó City. É uma história fictícia de uma cidade que tinha um prefeito corrupto, cercado de pessoas corruptas, ia passar uma linha de trem na cidade. Era um faroeste musical. Em 1996, eu me aventurei a escrever uma peça de teatro. Chamava-se Clóvis e Suas Paixões. A peça era uma verdadeira loucura, porque o que eu queria retratar? Retratar o que acontece na cabeça das pessoas quando as pessoas se apaixonam, né? Que é um turbilhão de coisas. Então, e a peça parecia mas era muito legal. Tinha uma peça também que tinha bastante poesia, mas foi umas coisas muito bacanas e que eu gostei de fazer e que é muito gostoso relembrar aqui, né? Eu comecei a fazer teatro dentro de uma companhia de teatro em 97, era o grupo Roubando a Cena, que era um projeto da Secretaria Municipal de Cultura. Na época a secretária era a Neuza Fleury, e ela contratou um conhecido dela lá de Ourinhos, que é o Luiz Antônio Ferreira, para vir tocar esse projeto aqui em Santa Cruz. Passei por Santa Cruz do Rio Pardo nos anos de 1998, 99, 2000, junto com a Neuza Fleury, que estava na cultura, e ela me levou para lá para fazer um trabalho de formação teatral, formação de grupo, desenvolver um projeto de oficinas de teatro em Santa Cruz do Rio Pardo. E chegando lá, eu me deparei com o Palácio da Cultura e eu achei o espaço maravilhoso, era lindo. Lá começamos a ter ideias, né, de como poderíamos desenvolver o teatro lá. Abrimos oficina e foram chegando pessoas, um material humano muito bom. E isso é fundamental para o teatro.
Era uma geração que se dedicava mesmo, entre aspas, largava tudo pelo teatro. Eu comecei a minha carreira como atriz em Santa Cruz a partir das oficinas de teatro que eram oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura. Eu entrei para as oficinas de teatro que eram ministradas pelo Luiz Antônio Ferreira, e era muita gente, vinha o pessoal que fazia parte dos grupos de apoio, e de repente, assim como o movimento natural do teatro, algumas pessoas foram indo embora, e a gente ficou, e acabamos formando um grupo de teatro, que era o grupo de teatro Roubando a Cena. A gente se encontrava segunda, quarta e sexta, para ensaiar teatro, mas eu acho que era mais do que um ensaio de teatro. A gente estava vivendo a nossa adolescência mergulhada na arte. A minha adolescência foi uma adolescência mergulhada nas artes, aqui dentro do Palácio da Cultura. E a primeira peça que a gente montou foi o Quem Matou o Leão. E foi bem legal esse trabalho, porque quando você entra num grupo de teatro, você percebe que a pegada é outra, né? Não é só distribuir os personagens, decorar a fala, subir no palco e apresentar. Tem toda uma pesquisa, um estudo e tal. E pro Quem Matou o Leão a gente fez oficinas de circo, eu lembro que eu fazia trapézio. Sofri um acidente, caí do trapézio, eu tive que chamar o resgate, me desmaiei, foi todo um rolê, assim. Quem Matou o Leão, que é um texto de Maria Clara Machado, contava uma história de uma família circense. Quem Matou o Leão foi o início do grupo. Tivemos apresentações marcantes lá. Santa Cruz não tinha um público formado, não tinha uma formação de público para teatro. As pessoas não sabiam ver teatro. E a gente participou de muitos festivais. A gente viajou para Penápolis, a gente viajou para Ourinhos, a gente participou dos mapas culturais. Foi uma geração que produziu muito teatro amador. E os festivais que aconteciam muito na época, né? Hoje já não tem tantos festivais. Hoje a gente encontra grandes mostras de teatro, né? Mas os festivais, como antigamente, também já não existiam. E na época existia muito. E o Roubando a Cena participou de vários festivais. Assim. Enquanto grupo de teatro, o Roubando a Cena, ele montou muitas peças. A gente tinha uma peça que era uma peça de fantoches. Depois a gente montou uma peça, Mistério de Kong Kong, eu acho que era. A minha participação, né, no Roubando a Cena, ela fechou com um espetáculo que era Mausner, que era a história de um soldado em guerra, e eu fazia o papel de um soldado, e tinha uma cena final em que esse soldado ele era morto com muitos tiros, e a gente criou um mecanismo que na cena final, quando vinha o som dos tiros, eu morria e a minha roupa começava a sangrar. Então a gente tinha um mecanismo que era, a gente pegava uma camisinha, dentro dessa camisinha a gente fazia um sangue artificial que tinha groselha, Toddy. Então eu tenho o cheiro desse sangue com Toddy e groselha no meu nariz. Eu não lembro do texto, mas eu lembro do cheiro. E a gente passava um fio nessa camisinha e tinha uma argola na ponta que ficava no meu dedo. Então ela ficava aqui pendurada. Então quando chegava para a cena final eu enroscava o dedo, e a hora que eu levava os tiros, o meu braço fazia assim, e eu rasgava a camisinha e daí começava a surgir o sangue naquela roupa. Porque aí eu comecei a levar espetáculos para Santa Cruz também. A Neuza, junto com a gente, começou a desenvolver isso. Então, eu tinha em Ourinhos, né, o Soarte, que hoje também, né, tá aí, existe até hoje, está há 30 anos, que na época a gente estava recente, tinha muitos espetáculos, então a gente começou a também levar espetáculos de teatro. Eu lembrei de uma história, que eu saí uma foto minha na capa do jornal, com uma fala de um prefeito na época, nem lembro quem era, mas que ele dizia que lugar de artista não era em Santa Cruz. E eu estava vivendo a arte, para mim, eu era adolescente, sei lá, eu tinha 17 anos, para mim aquilo foi uma coisa, como assim não é lugar de artista em Santa Cruz? E foi uma capa, porque acho que, sei lá, sabe, essas coisas pegam pegam uma fala na câmera, e daí faz o recorte, daí foi para a capa do jornal, e eu acho que o lugar de artista é em todo lugar, né, gente? Eu brinco e falo com muita verdade que se não fosse o Teatro de Santa Cruz, se não fossem as oficinas que a prefeitura oferecia gratuitamente, se não fosse todo o apoio e a vivência que eu tive, talvez eu não tivesse tido coragem de bancar a ideia de falar que eu queria ser artista, porque não é fácil, né? Não é fácil você falar eu quero ser artista no Brasil. Em
2015, quando eu assumo a coordenação do CRAS, a gente começa todo um trabalho de articulação comunitária, principalmente na Divinéia e no Bom Jardim. A gente começa primeiro com grafite. Nesse momento, já em meados de 2016, a gente é procurado lá no CRAS pelo Jarbas, era o presidente da Associação de Moradores lá da Divinéia na época, e ele procura a gente e fala assim, olha, eu quero fazer também uma homenagem para um líder comunitário da Vila Divinéia nas paredes do barracão, assim como vocês fizeram aqui na parede do CRAS. E no decorrer de pensar a oficina de grafite, naquele momento a gente também viu a oportunidade de buscar pelas histórias dos moradores. Nesse momento a gente faz o primeiro documentário, que é um documentário que chama Fala Vila, onde a gente conta não só a história do João Nervoso, mas também a história da vila, de formação da vila, daquelas famílias. E aí, nesse mesmo ano, a gente fez o nosso primeiro espetáculo aqui no Palácio da Cultura. Nós não fizemos um teatro, a gente fez um desfile de moda, a gente trouxe a percussão da Divinéia, a gente envolveu adolescente, criança, as mães, num projeto muito grande de produção. E foi nesse processo de reflexão da equipe do CRAS, junto com a comunidade, que depois desse marco, que foi o Fala Vila em 2016, a gente não tinha mais como voltar atrás, que a gente tinha que dar continuidade na contação dessa história. E foi quando surgiu o teatro, porque aí no ano seguinte a gente optou por fazer um espetáculo de teatro. Nós fizemos toda, a equipe do CRAS fez todo um trabalho de grupo com a comunidade, com as pessoas mais antigas, né? Nós não somos atores, não somos diretores, a gente foi meio que tateando mesmo, né? E aí, nesse momento, a gente viu que o teatro seria uma ferramenta para dar continuidade na contação dessa história. Então, nós fizemos um trabalho de grupo com as famílias, fizemos um levantamento das histórias, linkada com essa história do João Nervoso, porque era uma história muito forte naquele território. E foi quando a gente estreou a primeira peça de teatro do Fala Vila, né, com os atores da própria comunidade. Então, tínhamos atores, os adultos, as lideranças comunitárias, idosos, as mães, as crianças. E aí, mais uma vez, a gente vem para o Palácio da Cultura para contar a história da Vila Divinéia. E aí, no ano seguinte, essa mesma peça é convidada para participar da Semana de Teatro Humberto Magnani. E aí a Divinéia tem mais uma vez a oportunidade de estar aqui e contar de novo essa história, e já junto com outros grupos de teatro, né? Em 2008 eu conheci a encenação, eu fui assistir a encenação por uma curiosidade de todo mundo falar, e eu falei, gente, essa galera tem... É tanta gente e tem um potencial tão grande, eu quero fazer parte disso. Então, entrei lavando roupa, passei para figurante e as coisas foram acontecendo com o tempo. Daí veio a direção, veio a escrita, e é muito bonito quando você vê, né, no teatro você pare o filho, né, quando o filho nasce ali e vê a encenação do tamanho que ela tá, e essa grandeza e vem crescendo ao longo dos anos, é muito incrível. E a encenação dela também, ela não pode ser limitada. Você não pode limitar ela a um credo. Ela é de quem quiser, né? Se você quer fazer, se você quer abraçar, se você quer só atuar, pode vir. Porque tem gente que é apaixonada pelo teatro e vai agregar, ele vai somar. E é isso que a gente busca. Tem uma galera ali que não fica sentada só esperando, eles trazem às vezes para mim. Olha, eu vi isso aqui, o que você acha da gente introduzir isso aqui? Às vezes um texto histórico, um vídeo, vamos ver como é que a gente faz. Então, eu acho isso incrível da parte deles. Eu estudei no Senharinha, até a 8ª série, né? E a dona Fátima era professora de artes e ela trabalhava muito teatro com a gente. Então eu lembro que acho que na 6ª série a gente fez uma versão da Escolinha do Professor Raimundo. Ali fiquei fascinada, assim. Ali eu falei, nossa, gostei desse negócio. E aí eu lembro já no 2º colegial, o pessoal do Faroeste veio apresentar. E aí eu fui no dia anterior, eles estavam de montagem. E aí eu fiquei muito encantada de ver eles montando. Nunca tinha
visto, assim, eles estavam montando, eu fiquei lá a tarde inteira enchendo o saco. Aí depois fui pro espetáculo, claro, e aí a minha sensação era assim, queria estar no palco. Entrei na universidade em 2000, na UEL, Universidade Estadual de Londrina. E nesse primeiro ano, a gente montou uma peça, chamava A História do Ovo e da Galinha. Falei, quero levar essa peça para Santa Cruz. E a gente trouxe. E aí, acredito que eu posso considerar essa como a primeira apresentação na cidade. Isso foi em 2001. A segunda vez que eu me lembro de vir apresentar, e a gente tinha um espetáculo que se chamava Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que falava um pouco do contexto do Brasil naquele momento. A gente estreou essa peça em 2005. Nós fizemos, acho que 10 ou 12 apresentações em uma semana. Nós trouxemos todas as escolas públicas de Santa Cruz. Eu sei que pelo terceiro dia os atores já não queriam me matar, né? Eu estava em cena também, estava fazendo produção. Todo mundo concordou, mas ninguém teve ideia de como ia ser pesado, 3 espetáculos por dia. Então essa ideia de pensar que 5% da população veio ao teatro em uma semana, para mim até hoje é algo assim que me impacta bastante, sabe? De pensar, de lembrar. E aí no começo de 2019 falaram deliberadamente, impossível se apresentar um espetáculo sobre a ditadura nesse momento. E aí eu consegui, conversando com a Antiela Carrijo Ramos, de apresentar no CRAS Betinha. Então, Yara só foi apresentada em Santa Cruz, no CRAS, em janeiro de 2019. E só não é menos, porque poderia ter sido apresentado em mais lugares. Considero um espetáculo muito importante pela discussão que ele traz. Em 2022, quando começou as leis de incentivo, né, a Camila Scudeler, que é uma atriz santacruzense, ela e o César, o companheiro dela, que é ator, diretor também, eles estavam no Brasil e eles foram contemplados com um projeto da Aldir Blanc. Aí a Camila veio com a ideia e ela propôs dela iniciar um processo dentro desse projeto da Aldir Blanc dela, e aí nós fizemos o início de um processo, né, com as lideranças comunitárias lá da Vila Divinéia, onde a Camila e o César fizeram um trabalho espetacular, assim, no sentido de buscar nas raízes daquele território as histórias frutíferas que vão virar cenas, né, que vão virar realmente a obra de arte, né, do teatro. Foi simplesmente um divisor de águas, assim. Mas a gente nunca tinha trabalhado totalmente com não atores. E a gente propôs isso porque a gente queria poder escutar histórias e talvez brindar algumas ferramentas para que as pessoas pudessem falar de si mesmas, do seu bairro, da sua comunidade. O Almas, ele foi assim uma porta aberta para todas as pessoas, o jovem, adolescente que queria fazer teatro. Porque as pessoas, elas tinham vontade de fazer, elas não sabiam o que fazer. Como que eu faço? Eu tenho que sair de Santa Cruz? Eu tenho que ir em São Paulo para fazer um curso de teatro? Então, por isso que a gente montou o Almas. E com várias pessoas, a gente sempre montou o teatro com bastante ator. E sempre teve procura para isso. O Grupo Teatral Santa Cruzense. A gente achou um nome muito simples, a gente queria uma coisa mais forte, uma coisa que pegasse mesmo. Por isso é o Almas, amigos em luta pelo movimento artístico santacruzense. A grande virada para mim veio quando, primeiro, eu fui fazer teatro com o Celso Fleury, e lá eu descobri que o Marlon, que era um cara que eu já conhecia, fazia parte do Grupo Almas. E daí eu fui pro Grupo Almas meio que seguindo o Marlon, assim, e daí encontrei algumas pessoas com quem eu já tinha trabalhado na época do Roubando a Cena. E daí no Almas eu conheci o Beto Magnani, e conhecer o Beto foi meio que um divisor de águas, assim, para mim, porque eu fazia teatro por uma questão mais pessoal, de autoconhecimento, de ter um espaço para me expressar, para botar para fora as coisas que eu penso, que eu sinto e tal. Só que o Beto trouxe pro Almas uma questão social, sabe, da gente se posicionar como artista na sociedade, da gente entender que como artista a gente tem um lugar na sociedade, a gente tem uma responsabilidade com o que a gente faz. Quando eu estava no Esperras, que depois virou Presença, eu fui chamado para participar do Grupo Almas, do Chico. Cara, ali foi quando eu conheci, para mim era os top da galáxia da cidade. Porque eu estava muito tempo por fora, eu não sabia de ninguém do teatro da cidade. E aí quando eu fui pro Almas,
Nossa, ali eu peguei e falei, gente, eu tô no alto patamar do Teatro Santa Cruzense. E a gente lutava mesmo, a gente procurava o prefeito, a gente corria atrás. Eu mesmo, se eu voltar a fazer teatro, eu vou voltar com o nome Almas. Por quê? Porque para mim é importante. Eu já tenho um currículo, já existo uma história, é mais fácil para mim. Eu trabalhei no Grupo Almas durante bastante tempo, acho que até 2011. E a gente começou um projeto de teatro dentro da biblioteca. E foi nesse projeto que eu conheci a Bela e a Tamires. Então, basicamente, a Tamires eu acho que já fazia teatro antes, mas a Bela começou a fazer teatro nesse projeto. Inicialmente ele se chamava Esperras, depois passou a ser chamado de Projeto Presença Cênica. E acabei vendo uma oportunidade de viver uma experiência diferente num coreto criativo. Na verdade, era um grito de carnaval que estava tendo na praça. Chamei alguns amigos pra gente ir lá de palhaço, brincar com as crianças. E foi, assim, uma experiência incrível, eu me surpreendi muito, isso meio que reacendeu a experiência do teatro, né, que eu estava um tempo sem. Um tempo depois, propus que a gente fizesse oficina para realmente conhecer a técnica. E chamando mais pessoas, né? Esses amigos que estavam comigo acabaram chamando outras pessoas, que chamaram outras pessoas. E aí, de repente, eu me vi num grupo completamente novo, né? Quando eu cheguei lá, eu vi um monte de alguns amigos meus da época do Leônidas, Sinharinha, que também estavam falando teatro ali, e desde então eu nunca parei. Todos os anos, dali pra frente, eu participando de algum projeto relacionado ao teatro. E nisso se consolidou um grupo que queria fazer cultura, que queria explorar a arte teatral de alguma forma para levar para a praça. Um tempo depois, né, com a chegada da Semana Humberto Magnani como um projeto, a gente se articulou para apresentar o espetáculo, que foi o primeiro espetáculo nosso, foi o Léo e Bia, e foi ficando assim, e tudo foi ganhando uma cara, né, e depois, logo depois da primeira Semana Humberto Magnani, a gente definiu o nome do projeto como Presença Cênica, e nisso a gente continuou investindo nas oficinas, com a troca com eles, e nisso o projeto se consolidou, né? Acabou que dali a gente percebeu que o Presença Cênica, ele era mais que uma companhia, era um projeto para a formação de público, para a movimentação do cenário cultural, especificamente teatral do município, e acabou virando um projeto de ensino mais tarde. Aí eu acabei saindo e fui parar no Encena. No Encena eu apresentei já de cara, já fui chamado para participar de um elenco de uma peça que eles estavam montando, que era o Piquenique no Front, que a intenção já era para estrear na Semana Humberto. Foi uma apresentação maravilhosa, já tinha algumas pessoas já que eu conhecia ali no grupo. Depois a gente apresentou acho que mais 2 cidades. E daí quando o grupo, o Esperras, foi reestruturado, passou por uma mudança de identidade mesmo, assim, eu decidi sair do grupo, porque já não fazia, para mim já não fazia mais muito sentido estar ali, e decidi começar um projeto novo, que é a Companhia Épica, isso em 2017. E desde então é o trabalho que eu tenho feito, me dedicado. A gente montou algumas coisas, o Mauser, inclusive, que era um projeto que começou lá na época do Luiz Antônio, depois na época do Leônidas a gente retomou o Mauser, depois no Almas a gente retomou o Mauser, e daí finalmente na Companhia Épica a gente montou do jeito que a gente queria, do jeito que a gente achava que tinha que ser. E até que também depois eu fui convidado para participar da Companhia Épica, para apresentar um besterol, assim por dizer. Uma peça uma comédia, que é a parte onde eu me encaixava, eu gosto muito de comédia, e assim por dizendo, apresentamos, fomos para várias cidades apresentar, estreamos também na Semana Humberto, que para mim a Semana Humberto é sempre um ponto de partida para qualquer peça de teatro aqui da nossa cidade. Qualquer grupo de teatro que se dedica bastante para estrear na Semana Humberto para depois levar os projetos para fora. O teatro é uma coisa que, não só o teatro, mas como qualquer esporte ou música, é importante para a juventude, é importante para as pessoas, porque a mim me ajudou a me desenvolver como pessoa,
como ser humano e me fez uma pessoa melhor, eu acredito. Santa Cruz, ela tem um potencial muito grande. As pessoas que trabalham, que se dedicam com isso, elas são incríveis. E eu acho que isso devia ser atrelado. Não que todo mundo vai ter o mesmo segmento, mas um vai aprendendo com o outro. Olha, aquela performance assim, aquele jeito que aquele ator fez. E isso é tão significativo para o mundo da cultura, porque cultura não é só o que eu gosto, né? E a gente precisa aprender com as culturas, que mesmo que não façam parte do nosso dia a dia, mas a gente precisa aprender com todos os tipos de cultura. E eu falo que o teatro e a arte, de uma forma geral, ela mediou o nosso pensamento e mudou o paradigma de como as equipes olhavam para o território, mas também como os próprios moradores olhavam para si e para aquele lugar. E a arte possibilitou que eles começassem a olhar a história da vida deles e o presente ali numa outra perspectiva. E dentro da realidade daquelas pessoas, a arte vem como essa ferramenta de aprendizagem. Porque a arte pela arte também não tem sentido, né? É preciso a criação de todo um percurso educativo. A arte, a peça de teatro, o grafite, o espetáculo no Palácio da Cultura, ela vem para nós como a coroação de um processo de ensino e aprendizagem nos grupos que a gente desenvolve lá no CRAS. Eu, como artista, eu tenho que dizer que é necessária uma política pública de incentivo à retomada do teatro na cidade, a partir de oficinas, a partir de encontros e a partir de movimentos ou editais que promovam esse teatro, mas sempre pensando que não é que o teatro ele vai acontecer com quem vem de fora, mas o artista nunca sabe tudo. Então é sempre importante pensar esse lugar de trazer novos corpos, novas pessoas para trocar ideias. Então por isso a importância da política pública, desse incentivo, assim como se investe em tantas outras coisas, é preciso esse investimento. E para quem pretende fazer arte e está no município, é cobrar dessas autoridades esse incentivo. É mostrar que lugar de artista é em Santa Cruz. É possível. Se há 25 anos atrás, em 1997, a gente sem palco, com uma madeira no chão, a gente estava fazendo algo que hoje ainda é relembrado, hoje com esse teatro lindo, com esse palco, com esse espaço, por que não? Por que não incentivar? Eu acho que eu pude deixar assim um legado legal lá e que pôde transcender para o que de repente é o teatro hoje lá. O teatro ele só acontece de duas formas, né? Com o ator no palco e com o público na plateia, senão não acontece. E é muito importante ter grupos que desenvolvem bom teatro, que tenham um sentido de leitura interessante para o teatro, que conheçam o teatro, né? E que possa levar para o público esse bom teatro, onde o público que assista fala, poxa, eu vou voltar, né, a assistir teatro, não, eu vou no teatro de novo. Então que fica isso aí para quem desenvolve, para vocês que desenvolvem aí o trabalho de teatro em Santa Cruz, que é uma terra que eu tenho no coração, assim, pelo desenvolvimento, né, relatado aí de teatro que eu pude desenvolver, pelo desenvolvimento da metodologia que eu vim estudando, pela formação a esses meninos que passaram comigo e que foi uma grande troca, né? Ao mesmo tempo que eu deixei para eles um legado, eles também deixaram coisas importantes para mim. O teatro, para mim, é o alicerce até para a cultura. Para uma secretaria de cultura, na minha opinião, ela tem que ter o teatro, é o alicerce dela. Aí o resto vem depois, né? Então, eu acho que se você tem um grupo, uma oficina de teatro, ali vai sair músico, ali vai sair pessoas que dançam, né? E ali vai sair tudo ali. Então é muito importante você trabalhar com oficinas de teatro. Eu acho que o que falta para os grupos de teatro, pelo que eu conheço, primeiro é essa mentalidade de que o que a gente faz é para o público. Eu acho que tem um trabalho muito ensimesmado, meio egocêntrico, de achar que
estou no teatro fazendo por uma realização pessoal. É claro que é realização pessoal também, a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho, a gente quer visibilidade, mas a gente tem que lembrar sempre que o que a gente faz é para o público. E acho que enquanto a gente não tiver o público como prioridade do que a gente faz, não adianta a gente cobrar do público um retorno, não adianta a gente querer que o público venha para o teatro e frequente as peças e lotar o teatro em toda apresentação que a gente fizer, porque o trabalho não é voltado diretamente para ele, ainda que ele esteja sempre lá assistindo, mas tem que ser um trabalho pro público. Eu acho que é uma via de mão dupla, a gente tem que fazer pro público para ter o retorno dele e para quem sabe futuramente cobrar isso do público também, mas eu acho que não é o momento ainda. Não tenho a menor dúvida de que precisa ter incentivo da iniciativa pública, mas eu acho muito importante a independência dos grupos, que os grupos possam definir o que querem falar, como querem falar e não terem nenhuma vinculação. Então, eu acho que o que a cidade precisa são políticas públicas que independam do governante de momento. Quando são políticas públicas que viram leis municipais, por exemplo, depende de quem está lá. E é alguma coisa que a cidade responde por isso, garantindo a independência e a isenção, enfim, que os grupos tenham total liberdade para se expressar. Então, o teatro é presente em Santa Cruz. Não falo só pela minha companhia, falo também por outras companhias, por pessoas que foram e voltam sempre com essa vontade, com esse comprometimento. Ele precisa ser visto e valorizado. Ele já está sendo visto, né? Ele já está sendo sentido, mas que a gente possa abrir ainda mais os olhos para ele. A prefeitura tem muita responsabilidade, a prefeitura tem o seu dever em apoiar a arte, ainda mais porque ela tem um departamento só para isso, que é a Secretaria de Cultura. Mas também depende muito daquelas pessoas que estão por trás da arte. Se não tiver artista, não adianta ter Secretaria da Cultura. O artista precisa de atenção, precisa de apoio. A área artística, vamos dizer que é uma grande empresa. E o departamento do teatro não está se conversando com ele mesmo, vamos supor que cada grupo é de uma região. Se eles estão se conflitando, eu tô queimando o outro lá, eu tô falando mal daquele, não gosto daquela pessoa. Luta, dão a mão e vão pela mesma causa. Seus trabalhos são diferentes, você faz comédia, ele faz drama, um faz ação, outro faz não sei o quê. A causa é a mesma. É o entretenimento do público. É passar o que você quer passar, é ser o artista, ou é ser reconhecido, ou sei lá, encantar as pessoas. Viva o Teatro Santa Cruzense, né? Que se mantenha vivo o Teatro Santa Cruzense na nossa cidade, né? E eu tenho certeza que o Humberto Magnani vai ficar muito feliz. O teatro, ele é vida, o teatro é movimento, o teatro é universo, e o universo precisa estar em constante movimentação. Então, venha para o teatro, gente. Viva o Teatro Santa Cruzense, viva esse espaço que é o Palácio da Cultura, que eu costumo dizer, que é a casa da arte e da cultura da nossa cidade, e que esse espaço seja ocupado por todas as pessoas, de todos os cantos dessa cidade, principalmente das periferias da cidade. As políticas públicas aconteçam para que o teatro em Santa Cruz possa viver, que ele não precisa sobreviver, ele precisa viver, e para viver a gente tem que ter essa água fluida, esse movimento, viva sempre. Porque a sensação que eu tive retomando um espaço que guardou a minha vivência teatral depois de 24 anos é indescritível e eu acho que todo mundo merece esse espaço. Viva! Viva o Teatro Santa Cruzense! Viva o Teatro de Santa Cruz do Rio Pardo! Viva! Viva o Teatro de Santa Cruz do Rio Pardo! Para valer, o bom Teatro de Santa Cruz do Rio Pardo. Que vocês possam prolongar ainda mais o Teatro de Santa Cruz do Rio Pardo, tá bom? Um bom teatro, tá, gente? Viva o teatro! Lute pelo Teatro Santa Cruz do Rio Pardo. Lute mesmo. Faça teatro. Divulguem. Cobra da Secretaria de Cultura alguma coisa que vocês estão precisando. Corra atrás. E, gente, salve o Teatro de Santa Cruz do Rio Pardo.
Quando a gente estiver triste, a gente vai fazer teatro. Quando a gente estiver feliz, a gente vai fazer teatro. E quando a gente estiver juntos, a gente vai fazer teatro. E um salve a todos, a todas, a todes resistentes, que conhecemos, acreditamos e continuamos dando murro em ponta de faca, porque sabemos a potência que tem essa arte. Viva o Teatro Santa Cruzense! O teatro santacruzense é rico de ter uma longa história. Faça essa história crescer e se espalhar. Traga o teatro para o alto, para cima do nosso palco, de frente com o público. Viva o Teatro Santacruzense! Gente, um salve para o Teatro Santacruzense, apoiem o Teatro Santacruzense. O Teatro Santacruzense tem muita coisa boa, tem muita gente boa fazendo Teatro Santacruzense, lutando para que isso aconteça. Prestigiem o teatro, não sejam aquela pessoa que paga R$50 para assistir um musical em São Paulo e não prestigia os artistas locais, gente. Os artistas locais são tão bons quanto os caras que estão fazendo o musical da Broadway lá em São Paulo. Então prestigiem o Teatro Santacruzense e palmas para o Teatro Santacruzense.